Olá, bem-vindo de volta, caros amigos aqui do canal, a mais um episódio da lore de Kenshi. Você está com fome? Não se preocupe, achei um pessoal que convidou você para o jantar. Piscadinha, piscadinha, e adivinha só quem vai ser o jantar? Hoje nós vamos falar sobre as famosas tribos pintadas, um grupo de humanos involuídos que devoram e atacam qualquer pessoa que anda muito pro norte de Kenshi, no território esquecido desse povo completamente insano. Eles são popularmente conhecidos como as tribos canibais. Vamos ver da onde eles vieram e vamos estudar um pouco se eles têm algum tipo de cultura e o que levou um ser humano a virar esse monstro que nós temos hoje na lua de Kenshi. Meus amigos, a história dos canibais pode ter muita mais coisa do que você imagina, e no momento que o teu personagem tá lá amarrado, esperando para ser devorado, isso aqui vai te dar algo para pensar sobre o que tá acontecendo ao teu redor. Bem, vamos iniciar. No norte de Kenshi há uma região estranha, algumas cidades completamente abandonadas, como se todo mundo havia sumido de lá. Mas tem comida na mesa, as camas estão arrumadas, um negócio tu pode, um viajante perdido pode descansar. Coma bem, durma e relaxe. O que de mal pode acontecer? Pois é, essas regiões são uma emboscada, uma armadilha para aqueles desavisados que andam no território das tribos pintadas. Quando alguém fica inconsciente nessa região, eles rapidamente vêm para dar o golpe. Eles prendem a pessoa enquanto ela dorme e levam ela prisioneira para os seus campos de tortura, os verdadeiros açougues, na verdade, aonde essas tribos ritualisticamente matam e cortam em pedaços suas vítimas e devoram elas. Esse pessoal que mora aqui não come nada além de carne, e é carne de outros humanos, um negócio absurdo, e várias razões, acredita-se, levou a uma involução, uma degeneração da mente e do corpo desses humanos e transformou eles em uma criatura absurda. Nos estudiosos de Kenshi, o pessoal ali da grande biblioteca, tem algumas teorias do que aconteceu, e nós hoje vamos ver algumas da onde surgiram esse povo pintado e esses seres humanos horríveis que não sabem fazer mais nada a não ser agressivos com tudo que tem lá fora e devorar carne. As tribos pintadas, se tu olhar para eles de longe, eles parecem um ser humano, mas quando tu chega perto, tu percebe algumas diferenças. A maioria deles tem alguma deformidade, eles são muito corcundas, a maioria é mais fraco que um ser humano médio, e eles não têm nenhuma capacidade linguística conhecida. Não dá para conversar com eles ou argumentar com eles. Eles simplesmente atacam tudo com um grito de guerra horrível e tentam eliminar o seu alvo. Eles não têm como negociar, não tem como... E qualquer um que se aproxime do território deles, eles consideram como um inimigo. As únicas coisas que nós vemos nessas tribos pintadas que se assemelham um pouco a um comportamento humano regular é que eles utilizam pinturas corporais. Essas pinturas meio que ritualísticas demonstram que eles têm algum tipo de cultura é falar algo muito exagerado, mas que eles têm algum tipo de superstição, e eles fazem essas pinturas no corpo em toda a sua tribo. Observa-se também que eles são uma sociedade separada, onde a força
te dá mais poder. Alguns deles são maiores e mais fortes que os outros e eles possuem meio que uma posição de comando. Observa-se que eles lideram os mais fracos e os mais fracos são jogados como uma onda de carne, né? Engraçado falar onda de carne quando a gente fala desse pessoal aqui, mas eles são jogados como um sacrifício e eles não dão valor nenhum às baixas desse pessoal baixo que eles mandam para ele ser eliminado um atrás do outro e cansar o inimigo. Depois que os fracos morrem, os mais fortes vêm para lutar e esses aí vão ser mais difíceis de derrotar. Felizmente, eles são meio desnutridos e a maioria deles são fáceis de derrubar e vencer. Caso você seja um combatente habilidoso, não recomendo um novato vir pra cá se tu não quiser ser devorado. E claro, eles tentam te vencer no número. Mais e mais ondas desses loucos vão vir do nada para tentar te devorar e te arrastar para os seus acampamentos terríveis. Então muito cuidado. E acredita-se que as tribos pintadas, essas tribos de canibais, também lutam entre si. Apesar de que ninguém ficou tempo ali o suficiente para avaliar o comportamento deles muito além disso que eu tô comentando aqui para você, ninguém é insano de fazer tipo um documentário da National Geographic e ficar ali estudando os canibais. Eu vou ali dormir no acampamento. Não vai, tu não vai, entendeu? Se tu for, tu não vai sair de lá. Portanto, o comportamento deles é especulado, mas acredita-se que eles são agressivos uns com os outros, porque com o passar dos anos, menos pessoas, passam por essa região, então eles acabam ficando sem comida e uma luta por recurso é meio que lógico, um próximo passo no desenvolvimento dessas coisas aqui no norte. E caso você tenha a infelicidade de ser capturado por eles, saiba que você vai ter uma morte dolorosa. Tente fugir, tente correr. Eles não se importam com dinheiro, com armaduras, com armas bonitas e beitô. Eles só querem a tua carne, nada mais. Como eu disse, eles são agressivos contra todas as facções e os canibais não têm nenhum aliado no mundo de Kenshi. E da onde surgiu essa cultura absurda, essa violência imensa e essa questão de devorar apenas a carne e principalmente de outros seres humanos? Aí vem a especulação. Infelizmente, muito da história de Kenshi se perdeu e outra parte da história de Kenshi está com robôs que se recusam a falar, malditos esqueletos. Então, algumas coisas nós temos, mas muito foi perdido. O que especula-se sobre essas tribos aqui é que os humanos nessa região habitavam ao mesmo tempo que o primeiro império. Então, quando a primeira grande civilização veio para esse planeta e criou os antigos laboratórios de pesquisa e desenvolvimento e tecnológico que nós temos ao redor das planícies de Kenshi até hoje, para te ver como o negócio durou, eles fizeram para durar, mas alguma coisa neutralizou e destruiu esse primeiro império. Alguns acreditam que foi uma guerra nuclear, outros acreditam que foi um conflito interno que causou uma separação entre uma classe que era escrava e outra que mandava. Não se sabe ao certo se os robôs que coordenavam tudo ou se os humanos coordenavam tudo, mas o que nós sabemos é que após o primeiro império ter caído, o segundo império veio das suas cinzas, e é nesse período que a origem dessas tribos terríveis começou. Os humanos que sobreviveram à catástrofe inicial agora estavam sob o comando de um robô muito amigável, um robô com uma visão de utopia. Ele queria fazer o bem e ajudar todo mundo, e ele queria apagar os pecados dos robôs e fazer o ser humano grande de novo. E esse robô se chamava Catlon. Você sabe que isso não vai dar certo. O Catlon, meus amigos, ele inicialmente veio com as melhores das intenções
Porém, os robôs, os esqueletos, eles não têm uma noção da condição humana por si. O Catlon ordenou que as planícies aqui no norte, que na época, devido à alteração do mar, era uma região alagada e muito fértil, fossem usadas para agricultura. E, no início, todo mundo ficou feliz, todo mundo ficou alegre. Uma região que produzia muita comida, os humanos começaram a aumentar em número, parecia que estava tudo dando certo. O problema é que essa região alagada aqui, a água continha metais pesados e, além de metais, algumas toxinas. E essas toxinas foram absorvidas pelas plantas que eles cultivavam, e conforme os humanos comiam os alimentos que vinham daqui, mais e mais casos de má formação, demência, redução da capacidade cognitiva foram aparecendo, as pessoas foram ficando mais burras com o passar dos anos e tendo mais e mais problemas de nascença. Então coisas estranhas começaram a acontecer e uma propensão à violência e a questão do desgaste cognitivo, que essa degeneração fez com que os antigos engenheiros, as pessoas, os cientistas e outras coisas, começassem a não ter mais ninguém que tenha capacidade de entender como funciona a máquina, como funciona a agricultura. E eles foram ficando mais e mais burros. Acredita-se que nessa época aqui no norte, os esqueletos começaram a tomar algumas medidas agressivas contra a sua população e, com o tempo, isso gerou uma rebelião. Nós sabemos da rebelião baseada em uma religião que nós já conhecemos ali da Holy Nation. Então, nesse tempo, houve uma rebelião dos humanos contra os esqueletos, que é agora comandados pelo Catlon, que estava ficando mais e mais insano, querendo controlar tudo. Ele imaginava que os humanos poderiam ser controlados como se eles fossem máquinas. Não dá para fazer isso no ser humano. E essa falta de uma organização perfeita começou a deixar ele insano, e com isso ele tomou medidas mais e mais cruéis. Acredita-se que nesse tempo uma gigantesca rebelião armada aconteceu aqui nessa parte norte e os esqueletos perderam o controle. Algumas dessas províncias ficaram independentes e, durante esse conflito, os esqueletos tentaram reprimir brutalmente o povo daqui. Então é possível que as antigas cidades foram destruídas e as pessoas que viviam aqui tiveram que se retirar para vilas escondidas nas montanhas e mais ao norte. E por um período também, inundações e alterações na parte do mar, porque o nível do mar de quente alterou bastante. Então as regiões onde antes eram alagadas agora começaram a virar desertos, e com uma questão de seleção natural, ou alguns imaginam até que pode ter sido um experimento do Catlon nessa época, os humanos daqui começaram a desenvolver uma resistência a ácido. Então aquela chuva ácida, aquela água ácida não afetava mais o povo daqui. Alguns especulam que, por essa região tá causando mal aos seres humanos, os robôs pensaram, vamos resolver, ciência genética, vamos modificar a genética de todos os humanos que nascem ali, e eles podem ter feito uma cagadinha, e os que a gente tem hoje como os canibais nasceram de um erro, de um experimento do Catlon. Possível, mas é uma explicação. Cara, ele não tinha essa capacidade de fazer uma alteração genética desse tamanho, e essa região estava conflitando contra ele, então ele não ia ter autoridade sobre esse povo para fazer isso nessa escala. Acho difícil isso ter acontecido, mas é uma possibilidade. Um experimento genético que deu errado e foi aplicado meio que à força é uma das possíveis origens do povo aqui dessa região. O que eu acho que foi realmente uma gradual perda da capacidade cognitiva e um aumento dos casos de violência imensa. E conforme os seres humanos foram ficando mais animalescos, eles começaram a se juntar
pela lei do mais forte, aquele que era maior, mais agressivo, mais violento, mandava, né? Os orcs aprovam isso aí. E esse povo daqui começou a se reunir em líderes locais. E a questão do alimento, de onde veio essa cultura insana de devorar carne? Aí tem várias alternativas. Pode ser, porque como os alimentos de origem vegetal que eles colhiam aqui eram tóxicos e agora foi descoberto isso, eles meio que se recusaram a comer no início e eles começaram a ter um ódio e um medo de comer plantas. E aí até essa desnutrição que causou pode ter levado eles ao canibalismo? Talvez. Pode ser que seja só uma questão que se desenvolveu de forma cultural. Ué, como assim? Porque alguns dizem que as tribos pintadas, elas são uma versão torta, pervertida e modificada da religião de Okran. Não pode ser, Lorde, o sacro Senhor Fênix discorda disso aí, e eu sigo tudo que ele fala. Tudo bem, se você é um Okranite, aqui no canal é livre religião. Então, se você acredita na Holy Nation, você não vai achar que os canibais têm nada a ver com você. Mas existem algumas coisas que podem estar ligadas. A primeira é o nome do líder dos canibais. Ele é considerado o Grand Wizard. Ué, o que tem a ver Grand Wizard com a Holy Nation? Simples. O jogo de Kenshi tem fortes inspirações históricas. A Holy Nation é baseada principalmente na Europa medieval, então toda a questão da religião oprimir a população, a mulher ser oprimida, essas coisas vêm da Europa medieval. Até mesmo o nome dos seus ranks, Paladino, Holy Lord, essas coisas, vêm da questão da Europa. E Grand Wizard também é a questão europeia. E de onde alguns dizem que isso vem é porque os romanos e posteriormente os católicos diziam que as tribos bárbaras eram canibais. Eles diziam que os alemães, eles eram monstros, canibagem terrível e que deveria ser odiado, e a religião deles era pagã e tudo mais. Então é possível que os canibais sejam baseados meio que numa versão contrária, meio que a coisa ruim da religião que eles defendem ali, mas algumas semelhanças são muito grandes pra gente não observar. Nas mulheres dos canibais, na barriga tem um símbolo, e o símbolo é exatamente igual o da Holy Nation. Observe aqui, a única diferença é a questão dos pontos. A Holy Nation tem 3 pontos na sua chama e os canibais têm 5, provavelmente porque eles fazem com os dedos, então fechou ali, então por isso é a alteração. Mas o que pode ser isso? Nessa época, a rebelião aqui no norte foi principalmente religiosa. A origem da Holy Nation foi essa luta contra a opressão dos esqueletos, e o povo daqui também era oprimido pelos esqueletos, então é possível que vários deles fossem religiosos, e essa religião tomou uma forma diferente nesse ponto aqui, e eles modificaram a religião conforme eles foram evoluindo e a sua cultura de agressão foi ficando isolada. Então eles pegaram a base da Holy Nation e modificaram depois. Não precisa, cara, isso é uma teoria, não é o original, mas uma coisa também que fala sobre isso é que o Grand Wizard dos canibais utiliza a armadura da Holy Nation, então é algo a ser suspeito, e esse jogo, o Kenshi, tem poucas coisas que são deixadas ao acaso. O desenvolvedor fez tudo meio que com uma ligação, então por isso tem fortes indícios que eles já foram das Okranites e eventualmente eles se transformaram no que eles são hoje. Então é possível que no início dos canibais eles lutaram pela independência do seu povo e talvez por fome, talvez por alteração cerebral, talvez por uma questão cultural e religiosa, eles começaram a devorar os seus inimigos e nunca mais pararam.
Bem, independente do que gerou eles, o que nós temos hoje é essa degeneração da humanidade. Eles não são mais considerados um ser humano normal, e sim um passo atrás da nossa evolução. Eles não são tão inteligentes quanto um ser humano, e a capacidade física da grande maioria deles é menor que a de um ser humano bem alimentado, né? Porque se tu tá passando fome em Kenshi, aí desculpa, tu tá fraco também. Mas talvez por causa da sua dieta, talvez por alterações nesse local que eles moram, porque o lugar ainda é tóxico, eles têm algumas diferenças. A primeira é a inteligência muito reduzida. A segunda é a incapacidade de ter uma linguagem verbal propriamente feita. A terceira é a questão da resistência ao ácido. Eu não sei se tu sabe, mas um ser humano não é resistente a ácido. Então tem alguma coisa muito esquisita com esse povo daqui. E como eu disse, independente do que originou essa gente, eles não são humanos. Eles podem parecer humanos, mas eles são outra espécie. Eles viraram alguma coisa muito diferente. E não tente conversar com eles ou argumentar com eles, porque, como eu disse, para eles você é apenas o jantar. Eles não estão nem aí. Ah, mas eu quero ir lá fazer um esquema de ajuda humanitária. Vai lá. Eu vou ensinar eles o meu jeito vegano. Com certeza, cara, vai, recomendo, faça isso, e mostra pra eles o caminho do veganismo, até te ajuda a chegar lá, vai, daqui pra frente tu vai sozinho. Malditos veganos. Bem, meus amigos, e no caso, os canibais utilizam armas, sim, mas armas brutais, que causam sangramento e derrubam o inimigo com uma violência imensa. Eles adoram armas que cortam. O lado bom é que essas armas penetrantes deles podem ser bloqueadas com armadura resistente. Em Kenshi, armas de concussão, tipo que causam blunt damage, como as armas pesadas, as minhas favoritas, né? Por quê? Porque impressiona checas. E no caso, elas bloqueiam, elas conseguem atravessar a maior parte do bloqueio de dano de armadura. Porém, armas de corte, como katanas e armas de cleave, coisa assim, hackers no caso, não tem tanta penetração de armadura. Então um dos melhores jeitos de derrubar essas tribos aqui é tu vir blindado. Recomendo a armadura de samurai, muito útil. Qualquer armadura de alta qualidade ou especialista vai dizimar esse pessoal daqui, porque eles vão precisar de vários ataques para se quer arranhar o teu personagem. Então recomendo isso, fora que, né, por motivos óbvios, a qualidade da metalurgia deles não é a melhor, então as armas deles costumam ser mais para fracas do que para absurdamente bem feitas. Então tu talvez vai ter uma vantagem de equipamento contra esse pessoal daqui. E essa questão deles de atacar todo mundo não faz muitos amigos por aí. E tem 3 civilizações que detestam mesmo ele. A civilização não, né? Facções no mundo de Kenshi. Uma delas são os anti-slavers, o mesmo pessoal que quer acabar com a escravidão no mundo de Kenshi. O pessoal do bem odeia esses caras aqui e gostaria de eliminá-los da face do mapa. Infelizmente, os anti-slavers não ficam próximos dessa região, então o conflito entre os canibais e eles não vão ser muito frequentes. Os caçadores de canibais são os teus melhores amigos nesse ponto. Eles fazem da vida deles o objetivo de destruir essas tribos pintadas todas. Infelizmente, eles não têm números o suficiente, porque a maioria das pessoas não quer ir pra lá de jeito nenhum e não vai se voluntariar a ter o risco de uma morte terrível nas mãos desse pessoal aqui. Então, se você vê um caçador de canibal que foi preso por um deles, ajude esse cara. Esse cara é uma pessoa gente fina, não deixe ele ser devorado. E outra das facções que detestam eles são os chamados Dead Cats. Dead Cats é uma facção pequena de algumas algumas cidadezinhas costeiras isoladas que ficam na região de Drag. Eles não confiam muito em pessoas que vêm de fora e
pela lore do jogo, eles são descendentes dos rebeldes que lutaram contra o Segundo Império. Então o pessoal que são os Dead Cats, eles são tataranetos daqueles que enfrentaram o Catlon e o seu império terrível e autoritário. Por isso, o nome deles é Dead Cat, entendeu? Tipo, morte ao Catlon, né? Fica a dica, tá no nome. Como eu disse, as coisas de Kenshi são todas meio que conectadas e o cara que criou o jogo, criou ele com uma lore muito profunda. O difícil é tu ter que juntar os pedaços e entender o que tá acontecendo num geral. Mas essas tribos aqui, como eu disse, odeiam todos e vão atacar qualquer coisa. Lorde, tu comentou ali que eles podem ser meio que uma subfacção da cultura ali dos Okranites. Eles odeiam esqueletos? Eu não sei se eles odeiam esqueletos mais que os outros, mas eles atacam qualquer coisa. Qualquer coisa que pisar aqui vai ser atacada. Se tu for humano, se tu for Hiver, se tu for esqueleto, eles vão te atacar de qualquer jeito. E como eles não falam pra me dizer o que tá acontecendo, eu não sei se eles odeiam mais um do que o outro. A coisa que eu sei é que eles não comem esqueletos, né? Porque não dá. Então se tu for um humano, o teu destino vai ser bem pior do que se tu for uma máquina. E caso tu, por algum motivo, eu vou explorar Kenshi, decidi ir para essa direção aqui pro norte, essa região de drag parece ser interessante, meu amigo, é bom tu correr. O que eu recomendo para um jogador inicial é que tu corra mais que 20 milhas por hora, que é a velocidade do jogo, porque os canibais, eles são lentos, muitos deles não usam quase que armadura nenhuma, e eles correm rápido. Os mais rápidos dos canibais conseguem chegar a 20 milhas por hora, então se tu chega a pelo menos 20, tu já não vai ser atingido e conseguir fugir. Se tu é mais lento que isso, aí é bom tu estar preparado para lutar. Ou, se não, tu vai conhecer a culinária das tribos pintadas e não pergunte quem vai ser o ingrediente, porque meu amigo, que não corre rápido, será você. E uma dica também, quando você tá ali nessa região para enfrentar os canibais, lembre-se de salvar várias vezes, porque eles devoram os personagens, podem matar eles assim. E quando teu personagem cair, pegue um dos seus personagens e peça para ele segurar o personagem que tá caído, porque se tu tem alguma pessoa no chão, os canibais vão sequestrar ele e levar ele para longe, e tu meio que não quer que isso aconteça. Mas era isso que eu tinha para falar sobre essa facção terrível, sobre a origem deles. Existem outras especulações, mas a principal é que eles ou são um experimento genético, ou é uma evolução causada por fome ou pelas toxinas que eles acabaram tendo aqui, contato todos os dias por anos e anos, gerações e gerações, que levaram eles a ser os monstros que eles são hoje. Não tenha dó, porque eles não vão ter contigo, e se você conseguiu derrotar o Grand Wizard, você vai ter mais uma arma Meitou nas suas mãos. Tudo de bom, vejo vocês na próxima, e lembrem-se, levem comida para o deserto.